O desejo de Dan O'Bannon de escrever uma história de terror com alienígenas veio de Dark Star, uma comédia de ficção científica de baixíssimo orçamento feito com o diretor John Carpenter e o artista conceitual Rob Cobb enquanto estudava na Universidade do Sul da Califórnia. A história incluía um alienígena criado usando uma bola de praia pintada com spray e garras de borracha. A experiência deixou O'Bannon com vontade de fazer um alienígena que parecesse real em uma história de terror, porque diferente da comédia, o medo é quase universal. Enquanto trabalhava em uma trama sobre um pequeno grupo de astronautas em uma nave espacial, ele foi contatado pelo produtor e roteirista Ronald Shusett, que estava impressionado com Dark Star e desejava colaborar com O'Bannon. Na época, Shusett estava trabalhando em uma versão inicial do que eventualmente se tornaria o Vingador do Futuro, ficção científica lançada em 1990 estrelada por Arnold Schwarzenegger. Por acreditarem que o conceito da história de O'Bannon seria mais barato para produzir, a dupla decidiu trabalhar primeiro na história ambientada na nave espacial. Inicialmente intitulado como Memory, o roteiro de apenas 29 páginas começava com uma tripulação em uma nave espacial acordando antecipadamente da hibernação, após receberem um sinal misterioso de um planeta desabitado. Quando o grupo decide investigar o sinal, a nave sofre uma falha, deixando a equipe encalhada no local. No entanto, O'Bannon ainda não tinha nenhuma ideia do que seria a ameaça alienígena que posteriormente os aterrorizaria. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Ainda no processo de elaboração do roteiro, O'Bannon aceitou uma oferta para trabalhar em uma adaptação cinematográfica de Duna, célebre romance de ficção científica escrito por Frank Herbert. Embora o projeto tenha fracassado, o roteirista foi apresentado a vários artistas que influenciaram na elaboração da história, principalmente H.R. Giger. Inspirado pelo surrealismo e arte fantástica criada por Giger, O'Bannon retomou a motivação para trabalhar no roteiro de Memory. Por sugestão de Shusett, ele combinou o roteiro com outra história que havia escrito sobre gremlins se infiltrando em um bombardeiro sobre Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial. Modificando o local para uma nave espacial, O'Bannon escreveu a segunda metade da história e a intitulou Star Beast. Após um sonho, Shusett teve a ideia de introduzir a criatura alienígena a bordo da nave, a implementando dentro de um dos tripulantes e, consequentemente, causando a explosão dele. O'Bannon queria que a tal criatura fosse mortal, enquanto desejava evitar o tropo do monstro indestrutível comum para histórias de terror da época. Como resultado, o roteirista precisava encontrar uma maneira de impedir que a tripulação simplesmente matasse o algoz. Eventualmente, Ron Colby, o artista conceitual que trabalhou com O'Bannon em Dark Star, sugeriu que o personagem tivesse sangue ácido, evitando que o vilão fosse morto com facilidade. Mais tarde, O'Bannon comentou que queria que o alienígena fosse em todos os aspectos um animal natural e que pudesse morrer se alguém atirasse nele. Sem estar realmente satisfeito com o título Star Beast, o roteirista reparou na quantidade de vezes que a palavra alienígena aparecia no roteiro, optando por mudar o nome para Alien. Ele e Shusett gostaram da simplicidade do novo nome, além do duplo significado como substantivo e adjetivo. Durante a construção do roteiro, O'Bannon se inspirou em várias fontes para desenvolver a história e sempre falou abertamente sobre as referências. Segundo o próprio, ele não roubou Alien de ninguém, ele roubou de todo mundo. Algumas inspirações foram nominalmente citadas pelo roteirista e podem ser facilmente encontradas na história. O clássico Monstro do Ártico, lançado em 1951, serviu como inspiração para a ideia de profissionais sendo perseguidos por uma criatura alienígena mortal através de um ambiente claustrofóbico. Anos mais tarde, Carpenter dirigiria uma nova versão cinematográfica dessa história em O Enigma de Outro Mundo. O'Bannon tirou de O Planeta Proibido, ficção científica de aventura estrelada por Leslie Nielsen em 1956, a ideia de uma nave ignorar o aviso para não pousar, apenas para a tripulação ser morta uma a uma por uma criatura misteriosa. Outra inspiração foi a ficção científica de terror Planeta dos Vampiros, lançada em 1965. No filme, os personagens descobrem um esqueleto alienígena gigantesco. Com a história elaborada, O'Bannon e Shusett estiveram próximos de assinar um acordo para produzir Alien e o Oitavo Passageiro como um filme de baixo orçamento com o estúdio de Roger Corman, até que um amigo ofereceu para encontrar um acordo melhor para a dupla. O roteiro foi passado para Walter Hill, David Giller e Gordon Carroll, da Brandywine Productions, que tinha ligações com a afinada 20th Century Fox. Supostamente, o roteiro foi encontrado na mesa de Hill através de uma janela de seu escritório, que dava para um beco. Hill ficou imediatamente atraído pelo roteiro, enquanto Giller foi enfático sobre como a história era apenas um esqueleto horroroso. Apesar do desacordo, ambos ficaram emocionados com a famosa cena em que um dos membros da tripulação tem o peito estourado, conhecida hoje como Chest Buster. Com base na força dessa ideia central, Hill e Giller começaram a fazer revisões no roteiro.
Além de mudar os nomes dos personagens, a dupla procurou remover muitos dos aspectos extraterrestres da história, retirando o local original onde os ovos foram encontrados e substituindo por uma instalação militar contendo armas biológicas feitas pelo homem. Segundo Shusett, Hill e Giler queriam transformar o local em um bunker do exército por algum motivo desconhecido. Posteriormente, essas alterações foram vetadas pelo diretor Ridley Scott a pedido de O'Bannon e Shusett, retornando com as origens extraterrestres da criatura. Outras ideias duvidosas que fugiam da ideia original também foram bloqueadas, incluindo aparições de criaturas como Attila o Uno, Jack o Estripador e Gengis Khan. Apesar das ideias rejeitadas, algumas mudanças significativas permaneceram, como a introdução de Ash e a subtrama do androide agindo sob ordens secretas da empresa. O'Bannon descartou a ideia, mas Shusett gostou da criação de Ash e da nova subtrama. Entre outras mudanças feitas no período de revisão da história, Alan Ladd Jr., presidente da 20th Century Fox no período, é acreditado como responsável por sugerir que Ripley fosse transformado em uma mulher. Ladd acreditava que a mudança poderia fazer o filme se destacar dos seus contemporâneos. As diferentes versões sobre a história criaram uma enorme tensão entre os 4 escritores, com O'Bannon e Shusett de um lado e Hill e Giler do outro. Mesmo com elogios feitos à dupla, Shusett geralmente desdenhava das mudanças, dizendo que os roteiristas não eram bons para tornar a história melhor. Já O'Bannon foi mais enfático, alegando que Hill e Giler estavam simplesmente tentando justificar a remoção do nome deles do roteiro. Com a reescrita do roteiro continuando mesmo enquanto as filmagens estavam acontecendo, O'Bannon e Shusett foram eventualmente convocados a finalizar o roteiro. A confusão gerou problemas na hora de distribuir os créditos para Alien e o Oitavo Passageiro. De acordo com O'Bannon, o filme foi originalmente creditado exclusivamente a Hill e Giler, fazendo o roteirista apresentar uma queixa no Writers Guild of America. O sindicato dos roteiristas decidiu a favor de O'Bannon e Shusett, creditando ambos pela história, enquanto O'Bannon recebeu crédito pelo roteiro. Hill e Giler não foram mencionados no crédito. Porém, apesar da decisão, a dupla colaborou com pelo menos alguns aspectos da história final. A questão causou tensão entre O'Bannon e os produtores, já que Giler permaneceu acusando o roteirista de roubar o crédito que deveria ser dele. Eventualmente, O'Bannon tomou decisões legais para encerrar o assunto. Giler resumiu a questão contando que o enredo das duas duplas eram iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. E embora as histórias fossem basicamente as mesmas, o que acontece com os personagens mudava drasticamente de um roteiro para o outro. Inicialmente, a 20th Century Fox não estava confiante em financiar um filme de ficção científica. O interesse do estúdio pelo gênero aumentou consideravelmente com o sucesso de Star Wars, aventura de fantasia dirigida por George Lucas em 1977. Segundo O'Bannon, a Fox queria fazer uma produção de ficção científica o mais rápido possível, e o único roteiro de nave espacial que tinha na mesa era Alien e o Oitavo Passageiro. Com o roteiro aprovado pelo estúdio, o filme produzido pela subsidiária britânica da Fox ganhou um orçamento inicial de 4,2 milhões de dólares. Embora O'Bannon acreditasse que assumiria a direção da produção, a Fox pediu a Hill que assumisse o trabalho. Devido a conflitos de agenda, Hill recusou o convite, além de não estar confortável com a quantidade de efeitos visuais necessários para o filme funcionar. Os diretores Peter Yates, Jack Clayton e Robert Aldrich foram convidados para a posição, mas O'Bannon, Shusett e a equipe da Brandywine sentiram que esses cineastas não levariam a história a sério e o tratariam como um filme B de monstros. No mesmo período, Ridley Scott iniciava a carreira como diretor de longas-metragens em Os Duelistas, um drama de guerra lançado em 1977 que impressionou Giler, Hill e Carroll. Quando o trio ofereceu ao diretor uma oferta para dirigir a produção, Scott rapidamente aceitou o convite e criou storyboards detalhados para o filme. A 20th Century Fox ficou tão impressionada com o trabalho que aceitou dobrar o orçamento da produção, especialmente porque as imagens incluíam naves e trajes espaciais, seguindo filmes como 2001 Odisseia no Espaço, de 1968, e Star Wars. Porém, Scott estava mais interessado em enfatizar o terror da história, deixando de lado a fantasia. Ele descrevia o filme como um massacre da Serra Elétrica de ficção científica. Com o diretor contratado, a produção foi em busca do elenco ideal para uma história com apenas 7 personagens humanos. Sabendo que o filme precisava de boas atuações, Scott procurou contratar atores fortes para concentrar a energia no estilo visual do filme. Para focar em outros aspectos da produção, ele contratou a diretora de elenco Mary Shelley, com quem trabalhou em Os Duelistas para dirigir o elenco no Reino Unido, enquanto Mary Goldberg cuidava do elenco nos Estados Unidos. Ao desenvolver a história, O'Bannon se concentrou em escrever o Alien primeiro, adiando o desenvolvimento de outros personagens.
Intencionalmente, Shusett e ele escreveram todos os papéis de forma genérica, acrescentando uma nota no roteiro que afirmava explicitamente que a tripulação era unissex, e todas as partes eram intercambiáveis para homens ou mulheres. A dupla queria que a tripulação do Nostromo se assemelhasse a astronautas trabalhando em ambiente realista, um conceito resumido como caminhoneiros do espaço. De acordo com Scott, esse conceito foi inspirado em parte por Star Wars, que se desviou do futuro intocado frequentemente retratado em filmes de ficção científica do período. Para ajudar os atores na preparação para os papéis, Scott escreveu várias páginas de história de fundo para cada personagem explicando suas histórias. Ao filmar vários ensaios, o diretor conseguiu captar a espontaneidade e improvisação que desejava para o filme, além de tensões entre alguns dos membros do elenco, particularmente em relação a Sigourney Weaver. A jovem atriz relativamente desconhecida no cinema impressionou durante a audição, ganhando o primeiro papel como estrela de um filme. Curiosamente, Weaver foi a última atriz escalada e realizou a maioria dos seus testes de tela em estúdio enquanto os cenários estavam sendo construídos. A tensão entre a inexperiência de Weaver e a experiência de outros membros do elenco foi traduzido entre os personagens do filme. Contratada para interpretar a navegadora Lambert, Veronica Cartwright tinha experiência em filmes de terror e ficção científica, e acreditava que havia sido escalada para o papel de Ripley. A atriz descobriu que interpretaria Lambert apenas no momento do teste de roupa da personagem. Inicialmente, ela não gostou da fraqueza emocional de Lambert, mas depois foi convencida de que ela era o medo do público, um reflexo que nós sentiríamos. O trabalho conceitual inicial de Alien, o Oitavo Passageiro, foi realizado por Ron Cobb e Chris Foss, com a produção fazendo questão de garantir que os sets do filme tivessem um visual único. Segundo o designer de produção Michael Seymour, a equipe estava muito preocupada em evitar qualquer influência direta de produções espaciais anteriores. Filmes como 2001 Uma Odisseia no Espaço, Corrida Silenciosa de 1972, Star Wars e Contatos Imediatos do Terceiro Grau de 1977 foram exibidos para os membros da equipe com um objetivo simples: evitar referência clara a qualquer um deles. Originalmente, Giger foi contratado apenas para projetar o Alien. Porém, com o passar do tempo, foi decidido que o artista suíço trabalharia na criação dos ambientes alienígenas do filme, incluindo o planetoide e a nave abandonada. Dessa forma, o visual extraterrestre desses ambientes contrastaria com o design da espaçonave humana Nostromo, projetada por Cobb. Para o interior da nave abandonada e a câmara de ovos, Giger usou ossos secos em conjunto com gesso para esculpir grande parte do cenário e dos elementos. Apelidado de Space Jockey pela equipe de produção, o set do falecido piloto desconhecido foi especialmente problemático para o filme, porque a 20th Century Fox não queria gastar dinheiro para um set usado em apenas uma cena. Após Ridley Scott descrever o set como um cockpit, a equipe conseguiu convencer o estúdio de que a cena era importante para impressionar o público e conscientizá-los de que Alien, o Oitavo Passageiro não era um filme B. Para economizar, foi criada apenas uma parede de cenário e o piloto sentava em cima de um disco que podia ser girado para facilitar tomadas de diferentes ângulos em relação aos atores. Todo o set e o piloto foram retocados à mão por Giger. Nas primeiras versões do roteiro, os ovos deveriam ser localizados em um depósito separado em forma de pirâmide, que seria encontrado mais tarde pela equipe do Nostromo. O ambiente também conteria estátuas e hieroglifos representando o ciclo reprodutivo xenomorfo, oferecendo um contraste com o humano. Juntos, Cobb e Giger criaram artes conceituais para essas sequências, mas acabaram sendo descartadas devido às preocupações com o orçamento da produção, além da necessidade de reduzir a duração do filme. No local da ideia original, a câmara do ovo foi colocada na nave e filmada no mesmo set da cena do piloto. Toda a peça do disco que mantinha o piloto e a cadeira foi removida e o conjunto foi refeito para criar a câmara, que tinha efeitos de luz feitos com lasers emprestados pela banda inglesa The Who. A banda estava testando os lasers em um estúdio ao lado do set de Alien, o Oitavo Passageiro. O conjunto dos 3 decks do Nostromo foram criados quase inteiramente em uma única peça, com cada deck ocupando um palco separado e várias salas interligadas por corredores. Para se movimentar pelo set, os atores tiveram que navegar pelos corredores da nave, aumentando a sensação de claustrofobia e realismo do filme, algo que Scott e o diretor de fotografia, Derek Van Lint, investiram para criar a sensação em tela. Os conjuntos usavam transistores grandes e telas de computador de baixa resolução para dar à nave uma aparência de aparelhos usados construídos a partir de uma tecnologia antiga adaptada.
Colby criou um sistema de símbolos de estilo industrial e sinais codificados por cores para várias áreas e aspectos da nave. Mais tarde, esses símbolos foram usados como ícones de troféus e conquistas do jogo Alien Isolation. Para economizar dinheiro, o diretor de arte Roger Christian usou sucata e outras peças reutilizadas para criar os cenários e os adereços do filme, uma técnica que ele também empregou enquanto trabalhava em Star Wars. Alguns dos corredores do Nostromo foram criados a partir de partes de avião de bombardeiros sucateados, e um espelho foi usado para criar a ilusão de corredores mais longos nas áreas abaixo do convés. Os supervisores de efeitos especiais Brian Johnson e Nick Alder foram responsáveis pelo desenvolvimento prático de muitos cenários e adereços, incluindo cadeiras, monitores de computador, rastreadores de movimento e lança-chamas. A equipe de produção usou 4 gatos idênticos para retratar Jonesy, o animal de estimação da tripulação. Durante as filmagens, Weaver descobriu ser alérgica a uma combinação de pelos de gato e glicerina colocada na pele dos atores para fazê-los parecer sempre suados. Ao remover a glicerina, a atriz conseguiu continuar trabalhando com os gatos. O primeiro projeto de Giger concluído para o filme foi o Facehugger, o estágio 1 da vida do xenomorfo. Filmado durante a pós-produção, a memorável cena da criatura grudando no rosto de Kane foi originalmente desenvolvido como uma criatura muito maior com olhos e uma cauda com mola. Após comentários da equipe de produção, Giger reduziu substancialmente o tamanho da criatura. O'Bannon trabalhou em algumas mudanças no design de Giger, e o criador de efeitos especiais Roger Deakins desenvolveu a versão final do Facehugger, com elementos técnicos de musculatura e osso adicionados por Colby. Quando a estrutura do Facehugger foi produzida, O'Bannon pediu para que ela permanecesse sem pintura, acreditando que a borracha, que se assemelhava à pele humana, funcionaria melhor. 5 facehuggers foram construídos para o filme, um totalmente articulado com controles de arame para as pernas, um apenas para a cena do estudo da criatura morta e 3 dublês com dedos articulados. Para o momento que a criatura salta do ovo e ataca Kane, a tromba feita de intestino de ovelha foi impulsionada diretamente para a câmera usando mangueiras de ar de alta pressão. A cena do facehugger travando no rosto de Kane foi encenada e filmada de trás para frente e revertida na edição. Uma cena final mostrava a criatura inserindo sua tromba na viseira derretida do capacete de Kane. Todas as 3 tomadas foram filmadas em conjunto com cortes rápidos e rápida sucessão, para que a sequência final durasse apenas 1 segundo no filme. Para a cena da criatura morta, a equipe usou pedaços de peixe e marisco para criar as vísceras vistas no filme. Outra cena emblemática é o Chest Burster, as consequências do Facehugger. Inspirado na pintura 3 estudos para figuras na base de uma crucificação, pintada por Francis Bacon em 1944, o designer original de Giger lembrava uma galinha depenada, e precisou ser redesenhado e refinado por Deakins na versão final vista na tela. Quando a criatura atravessou o aparelho protético no peito de John Hurt, um fluxo de sangue disparou diretamente em Cartwright, a chocando o suficiente para que ela ficasse histérica. Tom Skerritt, intérprete de Dallas, o capitão do Nostromo, contou que a reação dos atores em tela foi real, porque eles não sabiam o efeito que a explosão causaria. O efeito inesperado da criatura fugindo foi realizado cortando uma fenda na mesa para que a vara do marionetista passasse. A surpresa dos atores deu à cena uma intensa sensação de realismo, a tornando um dos momentos mais memoráveis do filme. Durante as exibições da pré-estreia, a equipe notou que alguns espectadores se moviam para o fundo do cinema para não ficarem muito próximos da tela durante a sequência. Scott optou por não mostrar a imagem completa do alien durante a maior parte do filme, mantendo o corpo da criatura na sombra para aumentar a sensação de terror e suspense. Dessa forma, o público poderia projetar seus próprios medos ao imaginar como seria o resto do alien. Criado por Carlo Rambaldi a partir do design de Giger, os trajes alienígenas custaram mais de $250 mil. A icônica cabeça do alien foi moldada em torno de um crânio humano, e o ator Bolaji Badejo, que só podia usar a peça 20 minutos de cada vez, chegava a 2,5 metros de altura vestindo o traje. Cada movimento feito por ele e pelos dublês Ed Poyle e Roy Scammell precisava ser muito lento e gracioso, mas ainda agressivo quando o alien estivesse pronto para pegar sua presa. Alien e o Oitavo Passageiro foi filmado durante 14 semanas, de 5 de julho a 21 de outubro de 1978. Devido ao baixo orçamento e à pressão do estúdio para terminar o filme no cronograma, o tempo de produção foi curto, com as filmagens começando antes que muitos dos conjuntos dos sets fossem concluídos. Scott até precisou enquadrar as tomadas para contornar as seções do set que ainda estavam inacabadas.
Uma equipe de mais de 200 operários e técnicos foi responsável pela construção dos 3 conjuntos principais: a superfície do planetoide, a nave abandonada e os interiores do Nostromo. Com base nos projetos de Giger, o diretor de arte Liz Dailey criou miniaturas da superfície do planetoide, das naves espaciais abandonadas e do Nostromo. A partir das miniaturas, ele fez moldes e os ampliou com madeira e fibra de vidro. Toneladas de materiais como areia, gesso, rocha, cascalho e fibra de vidro foram enviados para o estúdio para esculpir uma paisagem desértica para a superfície do planetoide, que os atores atravessaram vestindo trajes espaciais enormes forrados com nylon. Sem sistemas de refrigeração e enfrentando ondas de calor, os atores desmaiavam usando as roupas e enfermeiras tiveram que ser mantidas no set com tanques de oxigênio para ajudá-los a respirar. Para as cenas no exterior do Nostromo, foi criada uma perna de pouso de 18 metros para dar uma noção do tamanho da nave. Insatisfeito com o tamanho, já que os atores ainda pareciam grandes demais para o cenário, Scott colocou os filhos Luke e Jane e o filho de um dos cinegrafistas para substituir os atores. O diretor repetiu a técnica para a cena em que os tripulantes encontram o piloto morto dentro da espaçonave abandonada. Assim como os adultos, as crianças quase desmaiaram devido ao calor dos trajes, e eventualmente sistemas de oxigênio foram adicionados para ajudar os atores a respirar. Apenas a cena do ônibus espacial passando pelo Nostromo foi filmada usando chroma key. As outras cenas foram simplesmente filmadas contra fundos pretos, com estrelas adicionadas por dupla exposição. Embora a tecnologia de fotografia de controle de movimento estivesse disponível na época, o orçamento do filme não era grande o suficiente para cobrir os gastos. Usando câmeras com lentes grandes angulares montadas em um mecanismo de acionamento, Scott filmou as miniaturas a 2,5 quadros por segundo, dando uma aparência de movimento. O diretor também adicionou efeitos de fumaça e vento para aumentar a ilusão. Originalmente, a história foi planejada para acabar no momento da destruição do Nostromo, com Ripley escapando no ônibus espacial. No entanto, Scott desenvolveu um quarto ato em que o alien aparece no ônibus espacial e a protagonista é forçada a confrontá-lo. O diretor apresentou a ideia ao estúdio e negociou um aumento do orçamento para filmar a cena durante vários dias extras. Scott ainda queria que o alien mordesse a cabeça de Ripley, terminando o filme com um registro de voz final da personagem. Acreditando que o alien deveria morrer no final do filme, os produtores vetaram a ideia. O trabalho de edição e pós-produção de Alien, o Oitavo Passageiro, levou cerca de 20 semanas para ser concluído. Ao lado do editor Terry Rawlings, que trabalhou com Scott na edição de som de Os Duelistas, a dupla optou por manter grande parte do filme com um ritmo lento para tornar o suspense mais intenso e assustador. De acordo com Rawlings, a ideia de manter a lentidão ajudava a criar medo nas pessoas, especialmente para os momentos inesperados de velocidade quando o alien atacava. O primeiro corte do filme, mostrado aos executivos da 20th Century Fox, tinha 2 horas e 22 minutos, e a versão final foi editada para pouco mais de 2 horas. Alien, o Oitavo Passageiro, estreou nos cinemas em 25 de maio de 1979, com classificação R nos Estados Unidos, que permitia a entrada de menores de 17 anos acompanhados dos pais ou responsáveis. Exibido em apenas 100 cinemas em todo o país, o filme arrecadou 3,5 milhões de dólares nos primeiros 4 dias de lançamento. Apesar do entusiasmo do público, a reação inicial da crítica foi mista, e mais tarde Giger chegou a comentar que o filme era de terceira categoria, afirmando estar secretamente feliz por não ter uma menção justa nos créditos. A devida admiração por Alien, o Oitavo Passageiro, pode não ter sido imediata, mas o fato é que Ridley Scott e sua talentosa equipe fizeram cada centavo valer a pena. Esse foi o início do que se tornaria uma das franquias de ficção científica e terror mais importantes do cinema. Um divisor de águas para o encontro entre os dois gêneros e uma aula para as próximas gerações de cineastas aterrorizados. Enquanto o slogan de Alien dizia "No espaço ninguém pode ouvir você gritar", o público ao redor do mundo gritava nas salas de cinema e descobria que o terror, especialmente o terror corporal, nunca mais seria o mesmo. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!